Fala aí, beleza? Seja bem-vindo ao canal do Godoy. Por aqui a gente vai falando sobre futebol todos os dias. Deixa aí sempre o seu like, deixa a sua curtida. E hoje nós vamos passar pelo jogo da vitória do Fortaleza sobre o Cruzeiro por 2-1. E além disso, vamos falar sobre a campanha do Leão do Pici. Afinal de contas, ali não tem segredo, não. É muito claro, é muito fácil a gente entender o porquê o Fortaleza hoje ele é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Falando sobre o jogo de ontem em Cariacica, primeiro, o jogo poderia ter sido melhor do que foi se tivéssemos visto uma partida num gramado melhor. Uma herança ruim da administração passada do Cruzeiro, que acabou vendendo esse mando de campo e que até desfavoreceu o jogo do próprio Cruzeiro. Eu não concordo quando as pessoas falam que o gramado ele é ruim para os dois. A gente precisa entender que, estatisticamente, quando a gente olha para o time do Cruzeiro e a gente olha para o time do Fortaleza, por exemplo, o Cruzeiro, para chegar ao gol do adversário, ele troca mais passes do que o do Fortaleza. Então é nítido que quanto mais passes você precisa trocar num gramado ruim, mais prejudicado você vai ser. A equipe do Vojvoda, ela é mais direta, então com isso, indiretamente, vai impactar menos num gramado, digamos que pior do que no caso para o Cruzeiro, o seu adversário. Então eu não concordo com essa, e o Cruzeiro ele acabou se prejudicando pelo seu estilo de jogo, essa venda desse campo. O Fortaleza aproveitou e venceu por 2-1. Fortaleza que, para começar, venceu o Palmeiras por 3-0, empatou com o Botafogo por 1-1, ambos partidas em casa, venceu fora de casa o Flamengo por 2-1 e agora vence novamente fora de casa pelo mesmo placar 2-1. É um Fortaleza que vai fazendo uma excelente campanha. Quem abriu o placar no início da partida foi o Leão do Pici. O Cruzeiro teve dificuldade para sair jogando, o Fortaleza recuperou rápido essa bola e aí fez aquilo que ele já faz de melhor no Campeonato Brasileiro. Ataca muito rápido. O Marinho pegou essa bola, tocou para o Breno Lopes, a defesa do Cruzeiro estava toda desorganizada, e aí ele deu chute de perna canhota ali na entrada da área, um chute cruzado, e abriu o placar para o Fortaleza. Cerca de 6 minutos depois, o Cruzeiro acabou empatando e aproveitando uma jogada infantil, juvenil, do experiente Marinho, e o Matheus Henrique guardou o seu primeiro gol com a camisa do Cabuloso. O Marinho tentou ali, dentro, praticamente próximo à área. Ele teve uma oportunidade de tentar tirar ela, afastar a bola dali, conduziu, tentou depois um passe por dentro, muito perigoso, e sobrou ali para o Matheus Henrique, que de perna canhota colocou novamente aí o Cruzeiro no jogo, empatando a partida. Um bom chute cruzado ali do Matheus Henrique. E aí no primeiro tempo ainda, mais próximo do final, era uma falta pelo lado esquerdo do Fortaleza. A cobrança foi feita ali em 2 toques, o Cruzeiro parece não ter tido a atenção necessária, teve uma boa jogada tramada ali pelo lado esquerdo, o Pacheco conseguiu com muita liberdade, o Cruzeiro deu muita liberdade, e ele fez praticamente um passe, para dentro da pequena área, e aí quem estava fechando ali era o Renato Kaiser, dando números finais. Mas durante a partida, no próprio primeiro tempo, o Cruzeiro teve oportunidades, teve bola na trave no segundo tempo, foi um jogo agradável de se ver, apesar do segundo tempo. Mas diante dessa partida, o Fortaleza, quando a gente olha para a tabela do Campeonato Brasileiro, a gente vê aqui o Fortaleza indo a 39 pontos, ultrapassando o Palmeiras com um jogo a menos, tem ali o mesmo número de jogos do Flamengo, e tem um jogo a menos do Botafogo, estando 4 pontos. Eu acho que não é o segredo, mas eu acho que assim, diante de tudo que a gente tem visto do Fortaleza, do Vojvoda, é o seguinte: o Fortaleza ele parece um intruso na tabela se nós fizermos aquela conta do financeiro. Afinal de contas, nós estamos falando de uma equipe que tem apenas a 14ª maior folha salarial entre os 20 times. Então, financeiramente, o Fortaleza ele parece ali um intruso. Contudo, quando a gente fala sobre planejamento e processo de futebol do seu treinador, é mais do que justo hoje essa posição do Fortaleza, e o Fortaleza está ali, pleiteando por uma liderança do Campeonato Brasileiro, estando entre o G4. São poucos times no futebol brasileiro que têm um planejamento de futebol e uma liderança, um comando, um treinador ter o time na palma da mão, como tem o técnico Vojvoda. E esse feito do Fortaleza, ele ainda fica ainda maior, pois nós considerarmos algumas questões importantes, que talvez aquele cara resultadista, ele vai falar assim, mas é apenas a 20ª rodada, vamos esperar o que vai acontecer até o final. Não, você não precisa esperar o que vai acontecer até o final, porque agora você não consegue valorizar, passou da metade do campeonato, independentemente de qual será a posição do Fortaleza, se ele vai ser primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 15º, não interessa, não consegue valorizar o que o Fortaleza está fazendo até essa 20ª rodada. Primeiro, questão geográfica. O Fortaleza faz enormes viagens.
por uma questão óbvia geográfica. Então, quesito de viagem é complicado e é desgastante para o Fortaleza. Falando em desgaste, vale lembrar que o Leão do Pici participou, venceu Copa Nordeste, que é mais uma competição naquele primeiro semestre. Então, por mais que as outras equipes, né, tenham ali o regional e também ali os campeonatos, né, que seja Conmebol, Copa Libertadores, o Fortaleza ainda tem a Copa do Nordeste. Então você vai acrescentando isso ao maior número de jogos. O próprio Fortaleza, na temporada passada, isso é um dado muito importante e que o Fortaleza deveria se sentir, obviamente, orgulhoso pelo seu rendimento, mas a CBF proporcionalmente deveria se sentir envergonhada. Nenhum clube no mundo jogou mais do que o Fortaleza na temporada passada. A gente acaba até banalizando esse número, vai batendo quase 80 jogos, o que é um enorme absurdo. Então como o Fortaleza consegue? Sem dinheiro, não é SAF, tá ali entre um monte de clube SAF, um monte de clube que tem um aporte financeiro, né, uma estrutura financeira que o permite fazer grandes contratações, deixar um elenco mais farto. O elenco do Fortaleza ele é extremamente enxuto, ele tem viagens desgastantes, ele tem números de jogos elevados. Como é que ele consegue ser competitivo? Pois ali tem um comando. E o Vojvoda, ele é o grande responsável por essa organização e essa estrutura do Fortaleza. Para começar, sendo bem sincero com vocês, se vocês falarem rápido, me perguntarem qual o time titular do Fortaleza, eu não vou saber escalar, mas não é porque a gente não acompanha o Fortaleza, muito pelo contrário, é porque existe uma mudança, uma rotatividade tão alta e paralelo a isso, o Fortaleza consegue ter resultado que é incapaz da gente, de supetão, falar do goleiro ao Lucero, ao centroavante, qual é o time do Fortaleza. Pois existe essa necessidade até pelo controle de carga de minutos. E aí vem um outro mérito do Vojvoda. Como o Vojvoda consegue rodar tanto o elenco, dosar os minutos desses jogadores, mas manter uma patronização e, mais do que isso, manter uma competitividade. O Fortaleza que joga fora de casa, ele joga um jogo, um estilo um pouco mais direto, conseguiu um excelente resultado contra o Flamengo, conseguiu um excelente resultado contra o Cruzeiro. Em casa ele já tem um outro perfil de jogo, já um jogo um pouco mais de intensidade dentro do campo adversário, para tentar buscar a bola. Mas de qualquer forma, as peças mudam, as peças rodam e o Fortaleza segue o mesmo padrão. Então isso acaba só corroborando e reforçando o óbvio, galera. Se você olha a tabela e vê o Fortaleza e se surpreende, você ainda não enxergou ou ainda não tratou com a real dimensão qual é o processo ali do trabalho do técnico Vojvoda. O Fortaleza não tem o dinheiro de mais da metade dos clubes da Série A. E os clubes, mais da metade dos clubes da Série A, não têm o trabalho tão desenvolvido quanto o Fortaleza. Então, nessa matemática, a gente vê hoje, nessa temporada, até a 20ª rodada, né, o Fortaleza sendo extremamente competitivo, mesmo com um elenco extremamente enxuto. E aí, claro que alguns valores individuais, dentro desse coletivo bem organizado, eles vão se destacando. E o Lucero, né, ele é o grande destaque. Mas, como um todo, o Fortaleza ele é o único mandante invicto no Campeonato Brasileiro, tem a 3ª melhor defesa do campeonato, não perdeu para Botafogo, para Palmeiras, para Cruzeiro, para Flamengo, então mantém essa invencibilidade contra esses times que tem até uma questão financeira maior e que obviamente a gente aponta como um dos favoritos, então isso é trabalho do Fortaleza deve ser destacado. Mas uma grandíssima vitória do Fortaleza, uma derrota importante para o Cruzeiro, que apesar de estar fora de casa, ele era o mandante, por uma venda de uma herança da administração passada, que prejudica demais também o Cruzeiro jogar no gramado de Cariacica, mas de qualquer forma foi um jogo interessante e que mostra esse lado do Fortaleza nessa temporada de 2024. Ainda não segue o nosso canal? Siga aqui o nosso canal, a gente vai falar sobre futebol todos os dias. É o compromisso que eu tenho com vocês. Deixe o seu like, deixe a sua curtida e a gente vai se vendo por aqui. Um grande abraço. Valeu!